de volta, minha flor. Olha, é muito fácil dizer que a gente tem que se alimentar corretamente, que a gente tem que comer verduras, legumes, que a gente tem que preparar as coisas, mas quando a gente trabalha muito, a gente às vezes não tem tempo de ir na feira ou no sacolão, pegar aquele brócolis, chegar em casa, limpar aquele brócolis, cozinhar, dividir em porções, colocar no freezer, depois tirar uma porção, refogar, cada vez fazer de um jeito para a gente não enjoar. Então, gente, às vezes as pessoas criticam quando a gente não se alimenta tão corretamente, mas não pensa também que a gente tem alguns problemas com o tempo, né? Foi pensando nisso que um chefe de vários que já trabalhou em vários restaurantes, teve uma ideia brilhante. E ele veio contar pra gente qual foi essa ideia que ele teve. O nome dele é Marcelo Gasparotto. Muito obrigada pela sua visita hoje no Show da Tarde, por ter aceitado o nosso convite para contar essa sua ideia, a ideia do pacotinho. Mas a ideia do pacotinho dele parece assim, imagina a ideia do pacotinho. Mas, gente, olha, eu vou explicar para vocês aqui o que é que ele bolou e vocês vão me dar razão. Realmente foi uma ideia genial. Olha só o que ele inventou. Ele inventou o seguinte. Ele criou primeiro um sistema que eu não entendi direito o que é. Ele vai explicar pra gente. Vou explicar. Né? Não é comida congelada, é comida... ultracongelada. Ultracongelada. Primeiro vamos explicar o processo. Qual é a diferença entre o congelado e o ultracongelado? Vamos lá. Então, Madalena, é o seguinte. O congelado, quando você congela na sua casa, qualquer tipo de alimento, até a água se transformar em gelo, ele passa um processo longo, né? Pode ser um pouco mais rápido, mas enfim, ele é demorado. O ultracongelado, o que acontece? Não dá tempo da água criar o cristal de gelo. O cristal de gelo nada mais é que a água ela expande quando o alimento está congelando, e aí na hora que você descongela, ele rasga toda a fibra e junto do líquido que sai todos, não todos, mas uma boa parte dos nutrientes, uma boa parte do sabor. Tanto que escorre. Quando você congela na sua casa e descongela, sai um monte de líquido. De líquido e vai junto alguma coisa. Exatamente. Esse líquido nada mais é do que os sabores, os nutrientes indo embora junto. Sim. O ultracongelamento é o quê? É uma tecnologia italiana. A gente trouxe um equipamento italiano para o Brasil. Então, ele pega o alimento que você acabou de produzir e ele congela, em 1 hora está completamente congelado. Mas assim, completamente congelado, até menos dependendo do alimento. Não dá tempo de criar o cristal de gelo. Então, quando você descongela na sua casa, seja num banho-maria ou no micro-ondas, a quantidade de líquido que sai é infimamente menor do que num congelamento normal, então não convencional. perde nada de nutriente. Não perde absolutamente nada. E, consequentemente, não muda o sabor. Consequentemente, não perde o sabor. Eu ia falar isso agora, nem o nutriente e nem o sabor. Bom, exatamente. Então, quer dizer, já começa aí a diferença. Bom, muito bem. Aí, o que ele fez? Ele criou um sistema de cores, tá? Verde... Vegetais. Roxo... Proteínas. Cor-de-rosa ou salmão, não sei que cor que você quer chamar isso aqui. Vamos deixar como rosa, são os carboidratos. Carboidrato. Exatamente. Aí, já tem uma porção que eu suponho que você consultou uma nutricionista. Exatamente. A gente tem a Grace Moura, uma nutricionista já do mercado, bem conhecida. Ela cuida de tudo. Eu e a minha sócia, a Márcia Amorim, nós fazemos os pratos, elaboramos. E a Grace, ela enquadra a gente. Ela fala, olha, isso tem que ser assim, tem que ser assado, tabela nutricional, uma refeição tem que ser construída assim, assim, assim. E quantidade, tudo perfeito, como teoricamente todos deveriam comer. Lógico, cada um tem a sua dieta e por isso cada um pode montar. Exatamente a praticidade de ser tudo individual. Isso não é uma marmita pronta. Não. Então você tem as cores dos legumes, as cores das proteínas e as cores dos carboidratos. Calma aí que eu não cheguei nos amarelos. Perdão, vamos esconder eles aqui, Esconde aqui, porque senão eu tenho um imã de geladeira na minha casa escrito assim, Life is short, eat dessert first. Ou seja, a vida é curta, comece pela sobremesa. Justíssimo. Mas nós não vamos fazer isso agora, entendeu? Tá bom. Então tá.
Então, o que, que você faz? Segundo a orientação da nutricionista, você vai comprar as coisas todas separadas e na hora de comer, você pega um vegetal, um carboidrato e uma proteína. Exatamente. De acordo com a sua escolha, para você não enjoar. Não é uma Exatamente. marmita pronta. Aqui eu peguei aleatoriamente. Vamos ver o que, que eu peguei. Eu peguei Uma lasca de abóbora assada com uma páprica. lasca de abóbora assada com páprica. Eu adoro abóbora. É uma delícia. Eu peguei Um São Peter grelhado com lemon pepper. peixe, que é o São Peter grelhado com lemon pepper, que é limão com pimenta. Exatamente. E Uma batata doce assada. uma batata doce assada. Olha que coisa boa. Porque a batata doce foi o carboidrato que eu peguei. Exatamente. Tá? Podia ter pego, como a batata doce é um pouco parecida com a abóbora, eu podia ter pego um outro carboidrato. Não tem outro carboidrato aqui hoje, Não, né? agora tem. não para mostrar não, Tá, mas então tem vamos, diversos. Mas tem eu podia diversos. mudar então a abóbora por uma cenoura. Exatamente. Tá? Podia mudar a abóbora pela cenoura. Ou pelo brócolis. Exatamente. Entendeu? Ou pelo brócolis. E aí você muda. No outro dia você não come peixe. No outro dia você come, sei lá, o que é isso aqui? Isso é um frango com crosta de castanha de caju. Ai, frango com crosta de castanha de caju. Ai, cada coisa boa. É uma delícia. Olha, frango com crosta de castanha de caju. Vou montar outro prato aqui. Olha, frango com crosta de castanha de caju com esse, o que é esse? Um Mix, ratatouille? São legumes no vapor com limão siciliano. Ai, olha, eu fui fina agora. Eu falei que era um ratatouille. Mas olha, com limão siciliano, olha, porque não é assim, um leguminho lá refogadinho. Não, eles capricham nos temperos. Sim, com Esse aqui, por certeza. exemplo, tem limão siciliano, olha que gostoso, né? Bom, aí depois que você comeu, que dá mais ou menos uns 350 gramas. Exato. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês repararam que toda vez que eu vou falar de gramas, eu falo 350 gramas. Não é frescura minha, não, gente. É porque esse é o certo de falar, viu? É 350 gramas. Porque 300 gramas são 300 graminhas daquelas que você planta no quintal. É um jardim grande. É um jardim de gramas, 300 gramas. 350 gramas é a medida da comida, viu? Então, é por isso que eu falo 300. Eu estava me perguntando por que eu falo 300 gramas. Porque peso é 300 gramas. 300 gramas são 300 graminhas que tem no quintal. Viu, gente? É por isso que eu falo 300 gramas. Porque esse aqui é o certo, viu? De falar. Às vezes a gente precisa também falar as coisas certas que é o certo mesmo, que é o do português. Também não, a gente não pode também assassinar o português o tempo todo, né? Senão tem um amigo português que eu vou falar que vou assassinar o português, ele fala, não, eu não, por favor, eu não. Então vamos lá. Continuando. Aí depois você pode comer uma sobremesinha. Olha aqui que delícia. Olha aqui, tem a sobremesa também. Tem a sobremesa também. Ah, mas essa aqui tá muito pouca, eu que gosto tanto de doce. A sua nutricionista falou Eu ia que falar é assim, pra olha, se começar. você quiser eu posso ligar pra Grace e ela pode aumentar pra você. Mas o ideal Mas é comer ela isso falou daí. que é só esse pouquinho. aqui Só esse pra pouquinho. comer. É por isso que eu sou gorducha. Tá certo. O que é isso aqui? Isso é um food de chocolate. São barrinhas de chocolate com nozes. Todas as sobremesas ou todos os pratos, zero farinha, não tem glúten. Não tem glúten. Nada tem glúten. Nada tem glúten? Não tem açúcar refinado, isso aqui não existe Mas e se a açúcar. pessoa não tiver problema com glúten? Não tem o menor problema. É uma delícia de qualquer jeito. Ah, é? É. É melhor comer sem glúten, mesmo que você não tenha problema? Olha, teoricamente nós não precisamos de glúten. Ah, é? Quem não é celíaco não tem o menor problema, vai continuar sendo uma delícia. Quem é, aproveita, porque a minha cozinha não tem nada, nunca entrou farinha. Nunca entrou farinha, nunca entrou lactose. Sem farinha, Bom, sem ele lactose. já aproveita e já cortou todas essas coisas que ultimamente as pessoas andam tendo problema, né? Exatamente. Lactose, glúten, ele já aproveitou e já eliminou logo. Exatamente. Entendeu? Se você tem problema bem, se você não tem, amém. Entendeu? É isso aí. Pronto. É isso daí. Então aqui tem isso. Aqui é um bolo de cenoura, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não tem Zero açúcar, não tem glúten Sem e não conservantes, tem conservante. Não existe tem nada. fritura.
Nada frito, hein, gente? Nada frito. Nada frito. Um brownie de chocolate belga. Brownie de chocolate belga. Isso aí. E aqui? E um cookie com chocolate belga também. E um cookie com chocolate belga. Se você falar pra mim que isso custa uma fortuna, eu vou mandar você embora, porque também a gente não pode gastar muito. Imagina, isso daqui é completamente acessível. Dependendo da região que você trabalha, é muito mais barato você comer isso do que comer na rua. Porque vê bem, né? Também tem isso. Você às vezes vai comprar uma abóbora inteira, né? Você come um dia, come dois. Se você, isto é muito bom para quem vive sozinho ou para quem é só o marido e a mulher. Exatamente. Entendeu? Eu não digo, vou ser sincera com você, eu não digo que isso aqui é fantástico para famílias muito grandes. Porque para famílias muito grandes, talvez não seja tão vantajoso. Talvez sim, talvez não sei. Talvez tem que fazer seja conta. vantajoso para alguém dessa família. Para alguém desta família. Exatamente. Cada um tem o seu porquê para comer. Exatamente. Para o cara que tem problema com o glúten, às vezes com o cara a é lactose. alérgico, ou às vezes é uma exatamente. família onde o pai sai para trabalhar às 6 da manhã e chega 9, 10 horas da noite. E ele já precisa da refeição. Às 10 da noite, Madalena, eu te garanto, ninguém vai cozinhar e muito menos saudável. Exatamente. Vai pedir uma pizza, vai pedir um hambúrguer, vai pedir uma coisa que não deveria estar comendo. Você tem razão. Para ele tem serve. razão. Agora, principalmente para a pessoa que vive sozinha, porque isso você aqui- compra uma abóbora, era o que eu ia falar, você compra uma abóbora. Aí você come o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro o resto vai pro lixo. É lógico. Você não aguenta mais ver aquela abóbora. Entendeu? Você abre a geladeira, você olha pra abóbora e Você fala vai assim, para casa chateado, já você fala, "Putz, tem "Putz, aquela abóbora de novo." Você olha, você abre a geladeira e fala, você aqui outra vez? Você fala para aquela abóbora, é verdade ou não é? É lógico, O exatamente. brócolis, você compra o maço de brócolis. Você come o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro. Congela. Tudo bem, você congela. Mas vai acontecer aquilo que a gente falou antes também. Vai perder sabor, vai perder nutriente. Mas, lógico, ninguém deve jogar comida fora. Ninguém pelo amor deve de Deus. jogar comida fora. Mas acaba que você perde alguma coisa. Mas é inevitável. É inevitável. É Se inevitável, você mora você perde sozinho e compra alguma uma coisa. abóbora inteira, é inevitável. É inevitável. Você não vai comer ela inteira. Exatamente. Ou então você cansa, você esquece, você põe na geladeira, aí você esquece, você bota no freezer. Aí você fala, mas eu já comi a semana passada esse brócolis, não tô afim desse brócolis. Exatamente. Entendeu? Aí fica. Aqui você não vai perder nada. Zero. Perda zero. Zero. Né? Perda zero. O plástico que a gente usa livre de BPA, ou seja, pronto para esquentar no micro-ondas ou no banho-maria. Isso foi feito pensando na pessoa para se alimentar. Abriu, comeu, plastiquinho 100% reciclável, faz um bem para o meio ambiente também. Perfeito. E outra coisa, assim, a gente já vai terminar a entrevista, mas eu queria saber assim, você é o chefe. Sim. Teoricamente, o chefe é o cara, assim, que pensa o tempo todo em comida, Ele é o vive cidadão, a cozinha. vive a cozinha, vive com aquela sensação de querer agradar o paladar de quem vai comer o que ele cozinha. Para Exatamente. você ter chegado nisto aqui, Ah, alguma coisa aconteceu em relação a agradar as pessoas ou a conversar, você conversou com as pessoas e alguma necessidade você sentiu. sim, E exatamente. é isso que eu queria que você contasse. Vamos lá, de onde veio a ideia de fazer isso, né? Então, eu tenho 2 sócios, o Fernando e a Márcia Morim, né? São um casal. E a Márcia já cozinhava algumas coisas para fornecer para algumas redes. E eles eram consumidores de comida congelada convencional. E eu fiquei muito tempo com eles e tudo mais, fazendo as coisas, antes da empresa, tá? E eu consumia com eles, mas a gente não estava... Não era uma coisa assim, que você consome e você fala, poxa, nossa, que delícia. Não, não é. Às vezes você come uma comida... Desculpa aí, hein, Márcia. Desculpa, Márcia. Às vezes você come uma coisa congelada que, teoricamente, era para ser uma delícia. Mas você acaba se frustrando. Você fala, poxa, não é o que eu esperava. Né? E foi nesse não é o que eu esperava que a gente pensou, cara, mas tem que ser o que a pessoa espera. Eu tenho que comer um salmão que tenha gosto de salmão e que me traga os benefícios de um salmão, ou qualquer outro produto. E que na seja verdade. assim, molhadinho na hora que você vai comer. Suculento. Tem que ser aquele prato que você esquentou, você olha para você e fala... Faz de "Caraca." conta que fizeram agora. Eu te garanto, isso aqui é o melhor jeito de você comer na sua casa, é o mais próximo sem ter cozinhado na sua casa. O mais próximo de longe. Isso aqui é fresco, quando você faz... Se eu esquentar esse brócolis aqui agora, dá para você comer, e fizer um brócolis agora, dá para você comer às cegas, olha, se você acertar, você conhece muito bem de brócolis, além de comida, do brócolis em específico, porque é fresco, tem sabor de fresco Entendi. e qualidade de fresco.
Entendi. E você via que as pessoas precisavam se alimentar bem e não estavam conseguindo. E não conseguiam. Ou então tinham que pagar R$ 120 por refeição. Exato. Ou não todo tinha uma dia e não alternativa, tinham grana ou pra tinha uma isso. alternativa que não era válida. Entendeu? Olha, eu não tenho uma opção boa e a opção boa ela é Caríssima, inviável. fora, inviável. Ela é inviável. Tô fora. Foi exatamente isso que a gente teve ideia. Falou, cara, não, dá para fazer uma coisa boa, saudável e acessível. Dá para fazer. A gente fez. Existe. Tá bom. Ou seja, a ideia do pacotinho. A ideia do virou. pacotinho virou. Querido, adorei. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme, enorme ter você aqui. Volte Obrigado. mais vezes. Você e suas ideias brilhantes. Os pacotinhos. Os pacotinhos, adorei. Super obrigada. Gente, olha, eu vou dizer... Ah, peraí. Tô voltando. Eu acabei de ser injusta com você. Todo mundo que vem aqui pode dar as redes sociais. E eu não Poxa. deixei você dar. Por favor. Olha ali, por favor. Vamos lá. Então, Fit Leve Oficial. FIT Leve. Fit Leve Oficial no Facebook, no Twitter, no Instagram e o nosso site www.fitleve.com.br, onde você consegue conferir tudo isso daqui. Agora sim! Obrigada, meu querido. Tchau, Tchau. Uma boa alimentação, todos nós sabemos, é a base para uma vida saudável. Já o alimento da alma é o bom humor. E quem entende disso é o comediante Rick Regis, o nosso querido Rui Barbosa Sá Silva Júnior, que nós vamos receber no programa após os comerciais. É daqui um pouquinho só, me aguarde.